Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, Josenilton Silva, professor da nossa EBD. Louvado seja Deus pela sua vida, pela tua companhia nesta noite, em que mais uma vez nós nos dispomos a nos encontrarmos aqui através do nosso veículo de internet, da nossa mídia, né, na página do nosso Facebook. Eu desde já quero abraçar cada um de vocês e dizer que sejais bem-vindos à nossa escola bíblica online. Haja vista as presenciais terem retornado, mas o Senhor tem proposto no meu coração e, como ato de obediência à revelação de Deus, a gente tem se aplicado a todas as segundas-feiras, a partir da outra, estarmos reunidos estudando as lições consequenciais. Nós, neste sábado, então hoje, iremos de uma forma bem interessante apresentar a revista e também estudarmos a primeira lição que nos traz para esse primeiro trimestre do ano de 2021. Desde já, um feliz ano novo para você, para a sua família, um ministério profícuo, próspero, um ministério promissor em seus cumprimentos a cada um dos professores, superintendentes, diretores de escola bíblica, pastores de forma geral. Sejam todos bem-vindos, compartilha, convida. Eu tenho certeza que será um momento assim bem interessante, estudando sobre os referidos temas, certo? Sintam-se abraçados e a todos cumprimentados com a paz do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pois então, a nossa revista, ela vem trazendo um tema já discutido em outras épocas, em outros tempos. Há pelo menos umas 5 revistas que eu tenho visto essa semana que tem tratado do tema associado ao Espírito Santo, que é o pentecostalismo. E a nossa lição, ela vem discorrendo exatamente isso, o verdadeiro pentecostalismo, baseado em pelo menos 2 grandes realidades teológicas. A primeira, baseada na atualidade da doutrina, e a segunda, baseada na atuação do Espírito Santo. Então, a atualidade da doutrina e a atuação do Espírito Santo são as 2 ferramentas, são os 2 objetos de estudo associado a esse tema ou essa temática pentecostalismo, que já é oriundo da ideia das evidências, das operações, da efusão dos dons com o chamado cristão. Então nós queremos discorrer isto, né, nessa lição de hoje, que tem como título a pessoa do Espírito Santo. Então a nossa lição como base, ela traz isso, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina sobre a atuação do Espírito Santo. Percebe na composição do tema que ele vem discorrendo de uma doutrina não renovada, uma doutrina não sofredora de processos reformulativos, não, mas de uma doutrina atualizada. E essa ideia de atualizar, o verbo atualizar aqui, em um passado atualizado, não se refere a algo que tenha a sujeição a sofrer tipos de acréscimo ou decréscimo por parte de interpretação ou de associação teológica. Não, a ideia de doutrina atualizada ou a atualidade da doutrina requer-se uma compreensão justamente disso, da contemporanização de seus efeitos, de seu poder, de sua autenticidade. Então, a palavra de Deus, ela é atual, a palavra de Deus, a doutrina estabelecida sobre as profecias, o fundamento que é Cristo e os ensinamentos dos apóstolos são atualizadas, são atuais, né, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. E como nós estamos falando, o pentecostalismo, que tem sido um tema muito discutido e até confrontado em relação a muitas correntes e linhas ideológicas, eu não diria mais nem teológica, eu diria ideológica mesmo, porque uma coisa é você tratar de assuntos teológicos, outra coisa é você discorrer assuntos ideológicos. O que tem acontecido no nosso meio nesses dias é a teologia ser influenciada pelas ideologias.
certo? A teologia, ela é sacra. A teologia, ela é autêntica, ela é original. A teologia, ela traz como um objeto de estudo, permita-me usar o termo, o ser de Deus na sua composição trina, certo? Na sua originalidade, na sua autenticidade. E não na possibilidade de idealizar como seria. Não. O que é permitido sabermos acerca de Deus é nos ensinado pelo que Deus nos ensinou, pelo que Ele tem falado. Então, o que tem acontecido hoje é tratar o pentecostalismo como uma ideologia. E dentro desse termo ideologia, cada um com as suas definições, com os seus princípios, né, de crenças e valores, né, seus dogmas, né? Então tem abordado isso e tem peneirado para dentro da teologia esses assuntos pertinentes à interpretação pessoal. Quando Pedro diz que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, mas, certo, homens santos da parte de Deus foram designados, separados, certo, para escrever, e isto não por vontade própria, mas pela inspiração do Espírito Santo. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 16, Paulo disse que nenhuma ou toda escritura, ela é inspirada por Deus, né? E é apta, proveitosa, preparada, né? Então nenhuma escritura é de particular interpretação e toda escritura é inspirada por Deus, ok? Então, tratamos o pentecostalismo aqui como não uma ideologia, mas como uma teologia, certo? O pentecostalismo, em detrimento ao tradicionalismo, ao ortodoxismo, desde o judaico até os reformados, tem sido uma partícula diferente no meio de uma série, né, de meios religiosos, mas nós cremos que o pentecostalismo ele não é uma ideia, não é uma ideologia ou um estudo de ideias, mas o pentecostalismo é uma teologia, é um estudo acerca de Deus e dos seus movimentos operacionais, tá certo? Então, como eu disse, o verdadeiro pentecostalismo, essa lição traz o tema para este trimestre, né, falando deste assunto, né, do que se refere ao pentecostalismo verdadeiro, né? Por quê? Porque tem falsos, né? E isso tem maquiado e maquinado muito a ideia verdadeira do verdadeiro pentecostalismo, porque tem sido uma série de descrédito, descrença, né? Mas nós cremos defendendo apologeticamente a bandeira pentecostal, né? Louvado seja Deus por isso. Então, nós vamos aqui entendendo que a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Você vê que ele pega, o autor, ele traz a proposta de tomar como base a doutrina bíblica, certo? Utilizando-se para o objeto de estudo a atuação do Espírito Santo. Ou seja, ele está querendo tratar da atuação do Espírito Santo nesse mover pentecostal com base na doutrina atual da Bíblia Sagrada, ou seja, na atualidade da doutrina bíblica, certo? Então são 13 lições, certo? E na primeira lição que nós vamos tratar é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. A ideia Espírito Santo, o santo é um adjetivo. O santo ele está aqui, atribui-se Espírito Santo porque logo quando se classifica oriundo de Deus, aí a gente se entende logo que o Espírito Santo. Mas na verdade seria o Espírito, né? Então, com base nisso, a atualidade da doutrina com base na atuação do Espírito. Esse Espírito, né, que a própria doutrina da Trindade, que é muito combatida, né, e precisa ser muito bem defendida, ela vem apresentando as suas qualidades e suas qualificações individuais, né, uníssona. Então, nós tratamos esse estudo, né, sobre o Espírito, e este Espírito como Espírito de Deus, né, como Espírito que é Deus, certo? E um Espírito que provém de Deus, né? Então, essas 3 máximas teológicas, elas precisam ser muito bem abordadas e defendidas por nós. O Espírito, que é Deus, o Espírito
que pertence a Deus e o Espírito que provém de Deus, né? Então, não há outra doutrina mais complexa de se estudar do que a doutrina da Trindade. Isso a gente aprende nas cadeiras principais de teologia, enfim, né? Então, nós abordamos isso aqui, a pessoa do Espírito Santo. Sintam-se bem-vindos, convide mais pessoas, né? E nós vamos, a partir de agora, estudar a primeira lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical. Ok? Amanhã, certamente, você estará na congregação estudando, nós estaremos lá também, certo? Mas hoje nós estamos estudando aqui, né, nesse veículo aqui, muito bem aproveitado, certo? Pois então, a doutrina que estuda o Espírito, né, a doutrina ou a teologia que estuda essa matéria do Espírito, certo? É a pneumatologia, né? É a pneumatologia, é o estudo sobre o Espírito, né? E no caso aqui, o estudo sobre o Espírito de Deus, o Espírito que provém de Deus, o Espírito que é Deus, né? É essa a nossa proposta de estudo conforme a lição. Veremos nessa lição introdutória que a doutrina da pneumatologia sobre esse assunto. Estudaremos a interpretação do Espírito Santo como as pessoas da Trindade. Notaremos aqui então que o Espírito Santo é um ser pessoal e divino. A pessoalidade, a personalidade e a personificação do Espírito Santo são fundamentos que compreendem o ser do Espírito. Não se trata de uma força, como algumas linhas de ideologia, que eu não chamo isso de teologia, sabe? Tem pensado. O Espírito Santo é um ser, o Espírito é um ser, né? E tratando aqui disso, pontuaremos alguns tipos de erros, de blasfêmia, de pecado, que são cometidos contra o Espírito ou o Espírito Santo, né? E por fim, vamos analisar essa possibilidade da adoração a esse paracleto divino, ou seja, essa dualidade divina, né, entre o Espírito e o próprio Deus, né, associado também, por que não, a Cristo Jesus, ok? Pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo, certo? A teologia, a doutrina do Espírito Santo é conhecida como pneumatologia, como a gente está falando aqui. O termo vem de pneuma. Pneuma é um termo que traduz por vento, espírito, é esse termo que se traduzido, né? Cognato do verbo pneu, né, que é uma língua que traduzido é a mesma coisa que respirar ou soprar, daí a ideia de vento, né, do sopro, e essa ideia aqui também conhecida, essa disciplina que estuda sobre o Espírito, como pneumagiologia, né? Essa pneumagiologia é formada por 3 palavrinhas, né? A primeira como a gente está traduzindo aqui, pneuma espírito, agios, quer dizer santo, daí se entende Espírito Santo, porque a ideia da língua original não era pneumatologia, era pneumagiologia, porque traduzido aqui, entra essa palavra entre pneuma, espírito, e logia, estudo, entra o agios, que na língua original significa santo. Mas a teologia, os estudos teológicos, prefere aplicar essa palavra pneumatologia, que junta só essa palavra vento, pneuma, né? Sopro, certo? E essa palavra logia, que é estudo, ok? Então, esse termo preferido pelos estudiosos, né? Que da Bíblia, que se usa muito esse termo paracletologia. Paracletologia. A palavra paracletos é encontrada, conforme a gente vê, apenas no Evangelho e na Epístola de João. João vem tratando essa ideia de paracletos, certo? Que é a mesma coisa que ao lado, certo? Paralelo, certo? E a expressão é de alguém que é chamado para estar ao lado, né? Então, o paracleto divino é aquele que está ao lado, né, de Deus, aquele que está conosco, certo? E o Espírito Santo é a pessoa específica da Trindade que mais atua nos nossos dias, né? Isso aí é a dispensação que chama, né? A dispensação do Velho Testamento, né, veterotestamentária, quem mais atuava era o próprio Deus, né? Aí o Deus, né, no Novo Testamento, aí já o Cristo, né, o Filho, e na dispensação da igreja,
né, aí é o Espírito Santo, né, que tem atuado. Não que Deus deixou de atuar, Deus como pessoa e nem Jesus como pessoa, não. Os três atuam, mas, como bem colocou aqui o autor, a maior operacionalidade é do Espírito. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que, no mínimo 9 dons, designou para quem Ele quis operar, segundo a sua operação, né? É o Espírito. É o Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas, que intercede por nós. É o Espírito que opera a própria salvação em nós e a própria fé, né? É esse Espírito, é o Espírito, né? Então, é isso que nós estamos tratando aqui sobre a pessoa do Espírito. Se a gente trata a pessoa do Espírito, é a pessoa que pertence ao Espírito. Esse do significa pertencente, aquilo que pertence. Se eu estou dizendo a pessoa, e pessoa aqui é de persona, pessoa aqui é de personagem, pessoa aqui é de evidência psicológica, é de evidência física na sua estrutura, né, de realidade, e é uma pessoa, certo? É emotiva, não no sentido de emotiva de melancolia, não. Emotiva no sentido de racionalidade, certo? Baseada em inteligência, em sentimentos, certo? E em percepção, ok? Sensibilidade. Então, como nós, conforme estamos vendo aqui, o autor coloca dizendo assim: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Então, o que nós estamos estudando aqui é o pentecostalismo nos seus fundamentos teológicos, prático e bíblico, né? Teológico, bíblico e prático. Por que teológico? Porque envolve, não há estudos, não há fundamentos dentro da linha de estudo e de pesquisa acerca de Deus ou de qualquer outra ação de Deus ou paracleto a Deus que não tenha Deus como fundamento principal. Então não há como estudar a Bíblia sem a revelação divina, né? Então, por isso que ele coloca aqui o pentecostalismo, né, que envolve. Mas, irmão, essa ideia de pentecostalismo aqui, por que se fala tanto em pentecostal? De onde surgiu essa doutrina? Alguns dizem que é uma doutrina criada recentemente. Alguns dizem que é uma doutrina que veio aparecer, certo? Alguns 15, 20 anos atrás, mais intenso, certo? E aí querem se associar até o neopentecostal a isso, quando na verdade isso não tem fundamento nenhum, certo? A doutrina do pentecostalismo, certo? Embora aqui na Bíblia Sagrada nós não vamos encontrar esse termo pentecostal, né? Alguém dizendo, Paulo dizendo eu sou pentecostal, ou orientando a você ser pentecostal, não há uma definição dessa, não há prerrogativa para esse tipo de ensinamento doutrinário, vamos colocar aqui. Surgiu essa ideia de pentecostalismo porque o advento do Espírito, a sua efusão e a sua manifestação, certo? Tanto abstrata como concreta e material, se deu num dia de Pentecoste, uma das festas judaicas, hebreias, que marcava dois acontecimentos, certo? Os princípios da colheita, os primórdios da colheita e também, certo, a comemoração, né, pela produtividade, ou seja, pela procriação da terra. Então, tinha essa festa e nesse dia, certo, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens que estavam naquele cenáculo e ali foram vistos línguas repartidas como de fogo, certo? E houve todos aqueles acontecimentos. Daí, por acreditarem e crerem nessa manifestação do Espírito, nos seus dons, na sua realidade de revelação, profecia, certo? E inspiração, é que passaram a associar a ideia do fogo ao Pentecoste, certo? E a essa ideia, a esse advento do Espírito como manifestação de poder. Então criou-se a doutrina, criou-se, no modo de falar, certo? Esse segmento não filosófico, não ideológico, certo? Não vamos dizer assim, epicurista, né? Mas criou-se uma teologia, certo? O estudo sobre o Espírito Santo, o estudo sobre o pentecostalismo, ainda que seja um termo que se cria, até porque trindade na Bíblia também não vai existir,
Mas a gente sabe que unissonamente, três partículas que se associam entre si, se dividindo entre persona, ou seja, entre pessoas diferentes, isso vai caracterizar na língua mais semanticamente simples como um trino, ou seja, como uma uníssona união de uma tríplice junção de objetos individuais ou pessoas. Isso forma trindade, certo? Criou-se a ideia de trindade de três, idade de divindade, certo? Ou idade de três ou divindade de em três, certo? Que seja assim classificada, o fato é que a gente crê que, não tendo o termo trindade, mas há a evidência, certo, da realidade dessa unicidade, ok? Certo? Então, o autor e este assunto sobre a pessoa do Espírito Santo, ele vem sendo aplicado aqui das três formas, né? Tanto teológica, como bíblica e como prática, certo? É isso que é aqui, conforme nossa experiência de estudo. Então, tais são conhecidos por suas relações, experiências como manifestação do Espírito, de Deus, certo? Mas sua característica básica do Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo, certo? Isso já mostra, né, que força nenhuma, se não houver uma personalidade de vontade, de inteligência, certo? De movimento e realizador, então não tinha como acontecer isso, né? Então já descarta a ideia que o Espírito é como se fosse uma força, né, como alguns dizem. Então, nessa ideia prática, teológica e bíblica está o Espírito Santo como batismo, como dons produzidos por ele e também como manifestações. Como as línguas, né, ensinam as profecias, as curas e outras operações de maravilhas, a primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo, certo? O nome Espírito vem de língua hebraica, né? Que traduzido aqui para nós, nós vamos identificar isso, né, conforme a gente está estudando aqui, como Ruach ou Kadosh, né? Ruach, Kadosh. É a língua hebraica que traduzido aqui, e do grego, pneuma hagios, né? No hebraico seria Kadosh, né? Santo, trazido Ruach, ficava Ruach, Kadosh, Espírito Santo. E no grego seria pneuma hagios, né? Que é a mesma coisa que o santo sopro, o santo espírito, que é dado à interpretação do vento, né? Então, ele é Deus igual com o Pai e o Filho, né? E formam uma só divindade, pois eles são halos, palavra grega que denota da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Então, quando alguém vier questionar, querendo trazer para você, não, mas Jesus não é Deus, o Espírito Santo, isso não é questão de Deus, Deus só... Então você aplica para ele essa definição, certo? De apologia ou de apologética, ou seja, a palavra grega que denota o Espírito Santo é allos. Allos, certo? Significa a mesma natureza, a mesma espécie e a mesma qualidade. Quando se diz a mesma, é porque está pegando uma coisa aqui com outra aqui, está se associando e dizendo é a mesma. Até porque quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou uma promessa e disse, eu vou, mas enviarei outro. Outro é a mesma palavra aqui para essa definição grega de allos, certo? Que é a mesma definição, o que eu faço ele faz, o que eu sou ele é, o que eu sei ele sabe, certo? Então, certo? Jesus não deixou uma força, Jesus deixou uma pessoa, e essa pessoa é o Espírito, né? O Espírito que provém de Deus, o Espírito que é Deus e o Espírito, certo? Que opera, né? Manifesta a sua divindade em nós, certo? Então, nós estamos vendo aqui a palavra grega que denota a mesma natureza, qualidade, diferente de heteros, que denota ser de espécie diferente. No original hebraico aqui, para a tradução grega, não se aplica o heteros, né? Porque aí seria aqui uma definição simples, ser de uma mesma ou ser de espécie diferente, né? Aplica allos, mesma qualidade, mesma natureza, certo? Mesma espécie,
certo? Não, se fosse assim, se fosse hétero, por isso que o original é importante. Por isso que o original hebraico, a língua que foi escrita a Bíblia, hebraico, aramaico e grego, é importante para decifrar, para destronar certas heresias que tem por aí, certo? Por isso que é bom estudar, por isso que é bom ir à escola bíblica, estar, certo, inteirado, para que essas linhas ideológicas que vêm por aí, certo, elas nunca vão destruir a semântica original do texto sagrado, certo? E a palavra usada ao Espírito Santo não é héteros, é halos, da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma natureza. Se fosse héteros, era de espécie diferente, e o Espírito Santo não é de espécie diferente, ok? É a mesma espécie de Deus, certo? É a mesma espécie que Jesus, certo? Então, ao chamar o Espírito Santo de Alon Paracleton, né, Jesus afirmou que tudo quanto pode ser afirmado a respeito da natureza pode ser dito do Espírito, que tudo quanto for dito da natureza dele, certo? Jesus, certo? Diria também da natureza do Espírito, certo? Então, o Espírito Santo e esta doutrina da Trindade, certo? As Escrituras ensinam que Deus é um, né? E, contudo, a unidade divina é uma unidade composta de 3 pessoas que são Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, né? O Espírito Deus, o Filho Deus, certo? E o Pai Deus, né? Ou seja, envolvendo esse princípio da Trindade, que cooperam unidos no mesmo propósito. Não existe nenhum tipo de hierarquia ou superioridade entre eles, certo? Como alguns ensinam que o filho é menor que o pai. Até porque, gente, certo? Na estrutura do estudo, certo? Da comparação entre o ser humano e o ser de Deus, o hábito humano, o comportamento divino, certo? Há expressões usadas que não se aplicam na sua semântica, na sua totalidade a Deus, certo? Ou seja, a ideia de pai e filho aplicada a você e a mim não é a mesma aplicada a Deus Pai e Deus Cristo, Deus Jesus Filho, não é a mesma. A mim e a você, quando aplicamos essa doutrina de filiação e paternidade, ela baseia-se na superioridade e na submissão. Aplicada a Deus e a Jesus, Deus Pai como Deus Filho, certo? O Pai e o Filho, não se traz essa mesma ideia, não se traz essa mesma operação de atuação e de comportamento. É isso que as pessoas precisam compreender, certo? E que quando se aplica esses termos a Deus, né, Pai e ao Filho, não está se dizendo aqui níveis de hierarquia, certo? Porque os 3 são da mesma espécie, qualidade e natureza, ok? Certo? Então, a gente percebe aqui que os 3, né, esse triteísmo, né, certo? Não é o monoteísmo. O monoteísmo é aquilo que nos emprega a fé quanto crermos num só Deus. Mas esse Deus, ele opera e subsiste em 3 pessoas, tornando-se então um triteísmo, ou seja, de 3, teísmo, né, que vem da questão da adoração a Deus ou a um Deus, né? E esses 3 é chamado de triteísmo, e nem 3 modos ou máscaras de manifestações divinas. Aqui, no caso aqui seria unicismo, né? Certo? Antes são 3 pessoas, mais um só Deus. Certo? 3 pessoas, não se tratando também de 3 deuses. É um Deus, é o monoteísmo, que vem unindo, certo, essas 3 personalidades envolvendo o único Deus que nós cremos. Certo? Não são 3 deuses, é um único Deus, certo? E que operam, atuam, subsistem, certo? E manifestam nas 3 pessoas, certo? Então, a gente percebe aqui, né, que diante dessa realidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, poder, glória e majestade, né? Todas as doutrinas, a doutrina da oração, por exemplo, orando ao Pai em nome do Filho, certo? Não emprega aqui uma superioridade hierárquica, não traz aqui um desnivelamento de poder, glória e majestade. A majestade, a glória e o poder dos 3 são um só, certo? Jesus disse, eu e o Pai somos um, certo? Então, se o Pai é Espírito, o Espírito do Pai também é um com ele, ok? Então, não se tem essa divisão, certo? Esse fragmento aqui, certo? A nossa fé compreende nisso,
certo? Então, a gente entende aqui que a função, manifestação e aspecto, certo? Envolvendo essência e substância, dessas três pessoas, elas são associadas em unidade e igualdade, certo? Essas três essências aqui compreendem função, manifestação e aspecto, elas são baseadas nisso, certo? Nessas realidades aqui associado à unidade e à igualdade. E isso nós cremos que a doutrina da Santíssima Trindade, como a gente costuma empregar, é uma verdade bíblica, teológica e prática. Não é abstrata, não é algo adjacente ou associado à Bíblia, como muita gente associa aí livros tradicionais, certo? Superando a autoridade da Bíblia. Isso é uma heresia, certo? E não é uma ideologia, é uma teologia, certo? Você fica isso na sua mente, que a nossa fé, envolvendo nossos princípios e valores defendidos, elas são teológicas, não ideológicas. Ideia cada um tem. Ideologias, cada professor vem apresentando ideologia, mas o fundamento é a teologia. É ela que é a base para todo o desenvolvimento de ideias, submetendo e se sujeitando à verdade que ela ensina, a teologia, ok? Então, a gente entende que a Trindade em unidade, certo? Não confundimos pessoas, nem separamos a substância, certo? Não confundimos pessoa, Pai, Filho e Espírito, são três pessoas, e nem aqui nós estamos aqui separando substância. A substância de um é uma, a de outra é de outra, a de outra é outra. Não, é uma só, certo? O que um é, o outro é, certo? Então, o relacionamento do Espírito com o Pai e com o Filho revela a sua divindade e a sua consubstancialidade com eles, certo? Esse relacionamento entre eles, mostrando aquilo que a gente falou agora, a mesma função, a mesma manifestação, o mesmo aspecto, mostrando a mesma natureza, a mesma espécie, certo? E a mesma qualidade. Mostrando esses fundamentos todos aqui, que não pode se aplicar mais a um do que ao outro, certo? Mas de forma uníssona, igual, certo? De forma sem separação de substância, nem de consubstancialidade, ok? Então, isso aqui nos traz como esse relacionamento que Deus, que subsiste em três pessoas distintas, certo? Há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, não diferentes em qualidade, em função e operação, mas distintas em pessoas, certo? Em personalidades, em pessoas, né? Não que um tenha personalidade diferente da outra. Quando eu falo personalidade, eu estou falando aqui da realidade da pessoa, certo? Então, nós, no primeiro tópico da lição, aqui tratamos aqui da revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade e sua personalidade, certo? O que nós precisamos saber dentre esses três razões de estudo sobre o Espírito Santo? Primeiro, divindade, personalidade, certo? E seus atributos divinos, né? O que precisamos saber sobre sua divindade, sua personalidade e sobre os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Então, nesse ponto aqui da revelação do Espírito Santo nas Escrituras, o que as Escrituras nos revelam acerca do Espírito Santo? Primeiro, sobre a sua divindade, que ele é Deus. Segundo, sobre a sua personalidade, que ele é uma pessoa, certo? Como pessoa, se relaciona pessoalmente, certo? Como pessoa, ele tem pessoalidade e personalidade própria, certo? E personificação distinta de todo e qualquer ser, porque ele é Deus, certo? A doutrina bíblica revela o que mais? Os atributos divinos deste Espírito, a onisciência, a onipotência, a onipresença, certo? E as suas obras de acordo com a revelação bíblica, né? E as suas obras, as obras do Espírito, né? Então, ninguém é salvo senão pela condução do Espírito, pela direção do Espírito, certo? E pela coordenação do Espírito, certo? E quarto, pela cooperação do Espírito, certo? Ninguém consegue ser salvo, Deus não vai salvar ninguém, Deus não vai enviar ninguém a Cristo para a salvação, senão pela direção do Espírito, pela condução do Espírito
pela coordenação do Espírito e pela cooperação do Espírito. Se não for isto, nós não estaríamos aqui falando de Cristo e nem você aí estaria pacientemente nos ouvindo, porque você é de Deus. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, certo? E só quem ouve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus em sua teologia, prática e bibliologia, é quem é ordenado, direcionado, conduzido e cooperado pelo Espírito Santo. Porque essas são as operações dentro das suas obras que traz essa série de sistematização de obras, de efeitos do próprio Espírito sobre nós. Então, dentro dessa revelação do Espírito Santo, né, nós tratamos aqui primeiro da divindade. Né? A divindade, a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Certo? Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, certo? Quando se trata de batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê que essa fórmula batismal, né? Não tem outra forma de se batizar. E o batismo é para remissão do pecado. O batismo é para evidência e operação visível, prática de uma fé confirmada, e essa fórmula ela é autêntica, original e única, certo? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então, dessa fórmula põe o Espírito aqui em igualdade e unidade, em função, prática e aspecto, certo? Da mesma espécie, da mesma qualidade, certo? E da mesma natureza, certo? Então não tem como estar aqui fazendo separação ou distinguindo um de outro, porque são em mesma espécie, função, operação, prática, certo? Iguais, ok? Então a gente percebe que na primeira revelação, ou seja, mostrando que o Espírito é Deus, né? A deidade, certo? Ou seja, deidade aqui não é dupla idade. Deidade aqui é a expressão para divindade atribuída à pessoa como Deus, né? Então o Espírito é Deus, o Espírito Santo chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus, certo? Assim habita o crente, habita no crente o Deus trino e uno. Trino porque subsiste em três, uno porque é um só. Então o Deus que você crê e eu, ele é uno porque é um, e ele é trino porque subsiste em três. É um que subsiste em três. Não é um que se divide em três. Não aplica esse termo dividido em três. Não. Certo? É um que subsiste em três. Existe baseado em três. Não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Então, a segunda realidade aqui que a Bíblia, que o texto, a lição apresenta como revelação do Espírito nas Escrituras, é a personalidade. Primeiro, a divindade ou a deidade. Agora, a personalidade. A personalidade do Espírito é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos construtivos dessa personalidade, certo? E os principais são intelecto, emoção, vontade, certo? Então, quais os elementos construtivos de uma pessoa? Ok? Então, aqui as Escrituras, no termo aqui de lição, vai nos apresentar pelo menos três, certo? Ele vai mostrar aqui o intelecto, a emoção e a vontade. Intelecto, emoção e vontade. Intelecto que torna um ser pensante. Emoção que torna um ser sensato. Vontade que torna um ser altruísta. Vontade que torna um ser próprio. Você tem vontade, eu tenho vontade, o Espírito tem a vontade dele. Certo? Emoção torna um ser sensato, não é um ser sensível. Não confunda sensatez com sensibilidade no sentido da emoção desequilibrada. Certo? O ser humano é um ser emotivo, sensível e sensato. E todas essas três coisinhas têm sua particularidade diferente. É um ser emotivo, não um ser melancólico. É um ser emotivo, que é movido pela alegria animosa, né? E também é movido pela tristeza melancólica, no sentido da decadência, né? Do sentimento. Terceiro, é um ser emocional,
certo? É um ser sensível, né? Um ser que sente, e um ser sensível, sensato, né? Que é um ser que tem o tato da percepção lógica, ok? O Espírito Santo, destacado na lição aqui, ele traz esses atributos aqui, personais, que classificam como pessoa. A intelectualidade, certo? Aqui a emotividade, ou a emoção, e a vontade. Novamente digo, intelectualidade torna um ser pensante, a emoção um ser sensato e a vontade um ser altruísta, um ser que tem vontade própria, certo? Então, entre os demais, né? O espírito é inteligente e racional. Aí está provado isso em 1 Coríntios 2,10, Romanos 8,27, mostrando que o espírito é um ser racional e um ser inteligente, certo? Um ser racional e um ser inteligente. Racional, porque baseia-se todas as suas funções e operações no planejamento lógico de suas ideias. Ideias do espírito, logicamente. E um ser, como ele está tratando aqui, além de racional, né, é um ser inteligente, é porque trata dessas elaborações, trata desses planejamentos de forma, certo, sábia, de forma construtivamente perceptível, desenvolvida com base no conhecimento do intelecto. Daí a palavra inteligência, certo? Ok? Então, a gente viu aqui que a Bíblia prova que o Espírito é uma personalidade, que ele é uma pessoa, certo? O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Mostra que ele é um ser altruísta, tem vontade. Está escrito que ele distribuiu os dons conforme a sua vontade, certo? E repartindo particularmente a cada um como quer, distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Vontade, querer e aprazividade, né? Ou seja, aquilo que é aprazível, aquilo que é quisto e aquilo que é de vontade própria. Mostra o Espírito Santo como uma pessoa. Se estudar a Bíblia direitinho, a gente percebe que o Espírito Santo é uma pessoa, uma realidade personal, e o Espírito Santo é um ser pessoal. Não é isso? Então, louvado seja Deus pela nossa crença, né? Então, terceiro, o que a Bíblia apresenta sobre o Espírito dentro da revelação? Divindade, personalidade e atributos. Atributos. O que é um atributo? Atributo é uma qualidade pessoal classificada e endereçada a um ser em remetência, ou seja, é aquilo que está se referindo a alguém. E esses atributos, essas qualidades pessoais próprias, elas são classificadas ao Espírito como divinos. Atributos divinos. Nós temos nossos atributos pessoais. Você tem os seus atributos pessoais, eu tenho os meus. Mas o Espírito tem o dele. E o dele é classificado atributos divinos. Divinos, ou seja, que são de natureza deidosa, ou seja, são de natureza de Deus. Naturezas próprias de Deus, certo? Que só ele possui. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, manifestos e naturais de Deus no Espírito Santo. Então, esses atributos comunicáveis e esses atributos incomunicáveis, mostrando aqui, né, que eles são revelados e manifestos, certo? Naturais de Deus, são manifestações naturais de Deus que estão reveladas no Espírito. Atributos comunicáveis de Deus, a sua justiça, a santidade, são atributos comunicáveis. Deus é santo, importa que a gente seja santo. Fidelidade, um atributo comunicável. O que é algo comunicável? É algo que eu me associo com quem é terceiro ou segundo e torno aquilo participante de outro. Se Deus é justo, é um atributo dele, só que ele comunica essa justiça conosco. É lógico que nós não haveremos de ser justo como ele é, mas ele diz que devemos agir em justiça. Os incomunicáveis, a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença, são atributos incomunicáveis. Ou seja, Deus não comunica esses atributos, essas qualidades, com mais ninguém, certo? A sua justiça na sua plenitude, a sua santidade na sua essência, são incomunicáveis. Mas, na sua operação, na sua doutrina, aí o Espírito
comunica conosco, a fim de que possamos nos relacionar com Ele. E aí é ser santo porque Ele é santo, é ser justo porque Ele é justo, é ser fiel porque Ele é fiel, enfim. Ok? Então, esses atributos divinos mostra aqui que no poder de milagre e prodígio, no poder do Espírito Santo, né, e a fonte de poder e milagres, o Espírito conhece todas as coisas até a profundeza de Deus, assim como o coração do homem, enfim, as coisas do futuro. Certo? Ele possui atributo da eternidade, pois ele é chamado de Espírito eterno. Certo? A eternidade é um atributo incomunicável. Certo? A eternidade pertencente a Deus, e aí é classificado teologicamente como sempiternidade, né? Sempiterno. O ser humano, na sua composição essencial, ele é eterno. Ele foi criado dentro de um princípio eterno. Certo? É tanto que quando partimos, nós não morremos no nosso espírito, nem na nossa alma. Né? Nós permanecemos para a eternidade, ou com Deus ou não. Agora, o sempiterno, a diferença entre sempiterno e eterno, qual é, professor? Simples. Aquilo que é eterno tem começo, tem meio, mas não tem fim. Aquilo que é sempiterno não tem começo, não tem meio e não tem fim. Ok? E Deus é sempiterno, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Nós somos eternos. Temos começo, temos meio, mas não teremos fim. Ok? Certo? Então, aqui mostra, entre linhas, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Certo? O Espírito Santo é a doutrina. Existe uma doutrina muito interessante que estuda acerca do Espírito Santo, né, que mostra, não só acerca do Espírito Santo, mas que é a pericorese. O que é isso? Vem de três termos: peri, que é periferia, coré, que trata de corpografia ou dança, certo? E es, que expressa uma ação. Então, pericorese, associada à doutrina que estuda o Espírito, seria uma união íntima e intrinitariamente, ou intrinitariana, certo? Que mostra a junção entre Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, certo? É a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Em língua poética, em filosofia, isso chama de uma dança eterna, harmônica e perfeita de três pessoas da Santíssima Trindade. Essa ideia de dança é porque a pericorese tem tudo a ver com teatricidade, né? Mostra essa coisa assim da harmonia, da perfeição, daí da intrinitariedade, né? Da coisa que se unisse, certo? Então, mostra aqui essa realidade de que esse termo usado da pericorese, né? Que é essa junção, que é essa escala de valores uníssono entre Pai, Filho e Espírito Santo, que na língua da filosofia, pericorese mostra essa dança eterna, harmônica e perfeita, certo? Entre três pessoas, e aqui no caso as três pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade, nenhuma das três pessoas estão sujeitas como aquilo que a gente falou, né? Essa prática de interpretação, certo? Onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas, ou não apenas envolvem um e o outro, certo? Um ao outro, mas elas também entram um no outro. Isso é interessante porque estudando essa ideia da pericorese, tratando da harmonia, perfeição e junção, né, perfeita, né, trazendo a ideia filosófica, ela traz esse fundamento não do envolvimento um com o outro, mas o envolvimento um no outro, certo? É um dentro do outro, né? É a ideia da unicidade, certo? Então, não envolve um ao outro, certo? Mas entram um no outro. A prática do envolvimento se dá no relacionamento, certo? Mas na essência se dá um dentro do outro, ou um no outro, né? Permeando-se entre si e habitando o outro, certo? Então, a gente percebe isso aqui, que as três pessoas são iguais, e não há primeiro, não há último, não há segundo, certo? Eu queria que a gente colocasse na mente que essa ideia é para compreensão, certo? É para compreensão, certo?
da nossa expressão mínima de percepção dentro do ser de Deus. Essa ideia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, isso não é para marcar hierarquia, não é para traçar valores de sujeição e de superação, isso não é para discernir ou diferenciar pessoas dentre as suas dispensações, entre valores e valores, não. Isso é para compreensão, certo? Isso é para definição de estudo, não para discriminação de sentença teológica de que um é maior, que o outro é menor. Esqueça isso, que não existe, certo? Isso é para relacionamento, certo? Então, nós vemos o Espírito Santo da Trindade, a primeira pessoa com a segunda pessoa, certo? E com a terceira pessoa, esse relacionamento. Logo, o Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, do mesmo poder, da mesma glória que o Pai e o Filho. Então, entendeu? O Espírito Santo é da mesma espécie, da mesma substância, do mesmo poder e da mesma glória que o Pai e que o Filho. Então não há essa distinção, essa diferença. Não, quem é maior? Não, porque o Pai está lá, o Espírito está aqui, o Filho está à direita. Então, certo? O Espírito intercede, o Filho advoga e o Pai estabelece. Certo? Isso tornando um maior que o outro, negativo. Certo? Negativo. Isso dentro da língua original, há uma expressão gramatical, certo? Que trata isso de comportamentos e pensamentos atribuídos ao homem, associados à compreensão de Deus, para uma compreensão da vontade, do comportamento e das obras de Deus. Deus se arrependeu. Isso, a ideia de arrependimento aqui não é a mesma que aplica a mim. A mim, o arrependimento se aplica por um percurso de erro, certo? E agora de conserto das minhas atividades. A Deus não se aplica isso, certo? Então, para uma simples compreensão de insatisfação, certo? E de mudança de querer e de vontade, porque Deus é Senhor de suas vontades, Deus é poderoso sobre as suas próprias obras, isso se aplica a Deus, entendeu? Então, o que a Bíblia apresenta, a lição vem nos apresentando aqui? Segundo ponto, dentro dessa pessoa do Espírito Santo, primeiro aqui a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Segundo, o Espírito Santo e Jesus Cristo, certo? O Espírito e Jesus Cristo. Né? Agora associando o Espírito e a pessoa de Jesus. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade, o Senhor Jesus e o Espírito Santo são um, só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade, aspecto, essência, substância e assim vai, certo? Então, o Espírito Santo e Jesus Cristo, nessa ideia de pericorese, como nós falamos aqui, certo? É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, mas que expressa a relação intrinitariana, certo? É uma relação de habitação das pessoas, das três pessoas entre si, certo? Cada pessoa está na outra e cada uma se dá, certo? As duas outras, certo? O Espírito com o Pai e o Filho com o Espírito e o Pai com o Filho e o Espírito. Então isso é uma ideia de trinitariedade, certo? De três em unidade, certo? Então a intimidade do Espírito, a intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna, certo? Jesus fala desse relacionamento desde que o mundo existisse. E em outro momento ele diz: Filipe, não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? O Espírito está também nessa trindade, certamente. Entendeu? Certo? Dentro dessa pericorese que nós acabamos de tratar aqui, que é esse relacionamento íntimo entre os três, segundo agora, o que a Bíblia apresenta entre o Espírito Santo e Jesus? Ele me glorificará, certo? Houve época em que nós, assembleanos, alguns, questionavam a adoração ao Espírito Santo. Houve um tempo desse. Por incrível que pareça, na nossa corrente, não ideológica, mas teológica, eu vou dizer uma máxima aqui: toda teologia bem fundamentada, ela gera ideologias bem construídas. Toda ideologia bem fundamentada gera uma teologia desconstrutiva, certo?
Se constrói primeiro uma teologia com base no que já é, para que se tenha uma ideologia fundada em construção, certo? Se for o contrário, gera uma teologia absurda, certo? E houve um tempo que se questionava, o argumento era baseado na interpretação equivocada das palavras de Jesus. E quais foram as palavras de Jesus? Ele me glorificará. Então, porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque... aí olha a justificativa. Não deve ser adorado porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, certo? Conforme está escrito em 17:5, quando Jesus orou e disse: Pai, glorifica-me com a glória que tinha antes. E qual a resposta de Deus? Eu já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. Então quer dizer que Jesus seria então maior que Deus, o Pai, porque o Pai glorificou, ou o contrário. Então são ideias assim, certo? Sem construção, sabe? E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado, né? Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. Isso não existe na nossa fé, certo? Então o Espírito Santo glorificou a Cristo, né? Porque toda a operação de Jesus como homem tinha o Espírito Santo naquelas 4 palavrinhas que a gente falou: na condução, na direção, na cooperação, certo? E naquilo que a gente falou, na coordenação. Tudo que Jesus veio fazer e fez foi por coordenação, cooperação, direção, certo? E condução do Espírito. Pode observar na Bíblia Sagrada. E isso tudo ele veio para testemunhar do Pai, das obras do Pai, do conhecimento do Pai, certo? Do ensino do Pai, porque tudo Jesus disse: como o Pai me deu, eu ensinei. Né? Nem por isso torna-se, certo? Jesus indigno de adoração. Nem por isso torna-se o Espírito como alguém enviado, certo? Como imerecedor de adoração, porque entendia-se que estava sendo subordinado e sujeito a algum tipo de falência na sua essência, né? E não é, né? Isso aí não existe. Certo? E 3, dentro desse relacionamento entre Cristo e o Espírito, né? Entre o Espírito e Cristo, o efeito prático da pericorese, ou seja, desse relacionamento entre os 3. O que se dá como efeito prático? A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, quando dizemos isso, glória a Deus, expressamos, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor, conforme Filipenses 3:3. Quando a gente diz glória a Deus, a gente não está dizendo glória somente ao Pai e não ao Filho e nem ao Espírito. Porque o Pai só recebe a glória que é destinada àquele que é da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma glória e do mesmo poder que ele. Que é o Pai, o Filho e o Espírito. Então quando você diz glória a Deus, você está dando glória a Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ao Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não tem como tirar uma glória do outro, né? Agora, quando a gente metodicamente, quando a gente deliberadamente propõe no coração de dizer: eu não vou glorificar ao Espírito porque ele não existe, eu vou glorificar a Deus, certo? E só a ele, porque até Jesus foi criado por ele, como alguns dizem, aí essa glória Deus não recebe nunca, porque blasfema contra o Pai ou o Filho e blasfema contra o Espírito. Então, quando nós dizemos glória a Deus, estamos dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito. Entendeu? É uníssono, certo? Então, da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, damos glória ao Pai e ao Espírito, certo? Então, isso mostra aqui esse efeito de um só, dessa pericorese. Isso mostra o efeito dessa unicidade, filosoficamente falando, dessa dança que une perfeitamente, que une, certo? Eternamente, certo? E que une isso aqui, certo? Em unicidade, né? Uma coisa dentro da outra, ok? O Espírito Santo, ele como pessoa, certo? Desse relacionamento, o Espírito Santo, ele fala, né? Conforme está em 2 Samuel 23:2, Hebreus 3:7, mostra que ele fala, certo?
Ele mesmo naquela reunião, certo, em Atos dos Apóstolos, quando estavam todo mundo reunido ali, o Senhor, o Espírito Santo veio e mandou separar, certo, alguns missionários para atividades diferentes. E ele fala, certo? Ele intercede, conforme diz Romanos 8, 26, certo? Testifica, conforme diz João 15, 26, Romanos 8, 16. O Espírito ele ama, conforme diz Romanos 15, 30. Enfim, ensina, revela, escolhe, guia, impede, como o Espírito Santo impediu Paulo de ir em outras cidades evangelizar. O Espírito Santo tem vontade, aquilo que eu falei, o intelecto, certo? A vontade e a emoção. Certo? E se expressa em ter essa vontade, né? Ele lembra, ele quem nos lembra de tudo que o Senhor falou e ensinou, convence, conforme João 16, 7 e 8, né? Pecado, justiça do juízo, e lidera. O Espírito Santo, ele, por ser Senhor, e ele é Senhor da igreja, gente, parem com essa ideia de tratar o Espírito Santo como um ajudador, na simplicidade da palavra. A palavra ajudador no original é a mesma usada para paracletos, é a mesma usada para pericorese em relação a Deus e ao Pai e ao Filho. A mesma palavra usada para ajudador é a mesma usada para paracleto, é aquele que está, certo, ao lado, que está, certo, como dentro da explicação filosófica. Porque dentro de uma ideia teológica, a ideia de paracleto não é aquele que está ao lado, é aquele que me tem do lado dele. É diferente, né? Uma coisa é o Espírito Santo estar ao meu lado, outra coisa é ele me conduzir ao lado dele. E a construção ideal é essa. É o Espírito que me conduz, coopera comigo, me coordena e me dirige ao lado dele. A gente pega e reverte isso aí e traz a ideia de que o Espírito Santo é que está do meu lado. É não, filho, é nós, somos nós que somos colocados por ele do lado dele. Ele nos pega pela mão e diz, tu és meu, nos coloca do lado dele, e aí ele diz, sou eu que te guio, te coordeno, te dirijo e coopero com você. Certo? Ou não foi assim que Paulo disse? Paulo estava preso em Roma, chegaram com a notícia para ele de que os irmãos da Galácia não estavam dando crédito ao que Paulo fazia. E Paulo disse, não tem problema se eles quiserem evangelizar, eles quiserem fazerem, mas eu conto com uma parceria. E Paulo disse qual era? Ele disse as orações da igreja e a cooperação do Espírito Santo. Então tá aí, o Espírito Santo ele coopera comigo. Se ele coopera comigo, significa que eu opero e ele coopera. Não eu ajudando na sua ação, mas ele me ajudando. Aí dentre a palavra ajudador. E às vezes se trata o Espírito muito amigável. Se trata o Espírito de Deus, que é Deus, né? Senhor da igreja. Né? Quando Jesus disse a minha igreja, o Espírito dizia com ele a minha igreja, e o Pai dizia com ele a minha igreja. Não há essa diferença. A igreja de Jesus, o Pai é o fundador e o Espírito é o servo? Isso não existe. Certo? O Espírito é o mantenedor? História. Isso é heresia. Viu? Então, dentro desses efeitos práticos, né, nós tratamos aqui, certo, desse relacionamento entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, né, entre o efeito prático dessa intrinitariedade, né, dessa unidade entre os três. Né. Em quarto lugar, consubstancial, palavra complicada, né, certo, com o Filho. Certo? Ele é, certo? Um com o Pai e com o Filho, o Espírito, e ele é consubstancial com o Filho, porque estão tratando aqui do relacionamento dele com Jesus. O que é a ideia de consubstancial? Quer dizer da mesma substância, certo? E o que é uma substância? Certo? A palavra substância é a junção da palavra sub com instância, instância de instante. É algo em que no mesmo instante acontece com relação a duas coisas ou pessoas diferentes. A mesma substância que compõe o ser de Cristo é a mesma que compõe o ser do Espírito, certo? E você percebe que na dispensação, certo? Não em termos de hierarquia, mas Cristo estava conduzido, cooperado, coordenado e direcionado pelo Espírito Santo. Quando Cristo volta, essas operações, certo? De forma
romanticamente falando, elas se invertem, vamos dizer assim, porque agora é Cristo que vai dizer, eu vos deixarei um. É eu que vou coordenar, cooperar, direcionar e conduzir ele até vocês. Né? Porque se eu for, ele vem. Certo? Não era se eu mandar, ele vem. É se eu for, ele vem. E se eu for para onde? Para a cruz. Se eu for, eu faço duas coisas com vocês. Eu voltarei e eu enviarei. Certo? E terceiro, estarei convosco. Né? 3 coisas. Certo? Jesus disse, se eu for para a cruz, 3 coisas eu prometo a vocês. Quando eu ressuscitar. Certo? Primeiro, eu, certo? Voltarei. Eu enviarei outro igual a mim, que ele falava do Espírito, e eu estarei convosco. Certo? Então, essa ideia, essa consubstancialidade ou consubstanciação, ela faz parte da doutrina do relacionamento entre Cristo e o Espírito Santo, que são a mesma substância, não a mesma pessoa, são a mesma substância, mesmo poder, mesma glória, mesma majestade. Tá? Não dá para querer adorar a Deus e o Espírito Santo, não dá para querer louvar o Espírito Santo a Ele e ao mesmo tempo não querer louvar Jesus, porque os dois são, e os 3 no caso, são um, entendeu? Ok até aí? Então o Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identificar como o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, você vê a Trindade funcionando. O Pai enviando o Espírito em nome do Filho. Como é que não existe 3 pessoas aqui? Explica para mim isso aí. Como é que tem gente que traz uma ideologia, não é uma teologia não, eu torno a dizer, isso é uma ideologia furada, fajuta, como dizia um certo irmão, certo? Porque Jesus disse, o Pai enviará o Espírito em meu nome. Está aqui os 3, né? Está aqui as 3 operações, está aqui as 3 personalidades, as 3 pessoas, certo? O Pai não ia enviar um Espírito como uma substância, mas ia enviar o Espírito como pessoa. Não ia enviar o Espírito como essência, mas ia enviar o Espírito como pessoa, né? Então, esse texto é fantástico aqui para discernir, né? Certo? Então, ele enviará em meu nome. O Filho é consubstancial com o Pai. Da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, certo? Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego, lembra aquilo que eu falei no começo? Que a palavra outro em grego é da mesma, certo? Empregada na mesma passagem, significa alguém que é da mesma natureza, certo? Da mesma espécie, certo? Da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder, certo? Você vê que por não conhecer o original, você vê que só essa palavrinha outro, eu enviarei outro. Ele não disse eu enviarei um. Quando Jesus subiu, ele disse eu enviarei um. Não, ele disse eu enviarei outro. Se ele está dizendo eu enviarei outro, ele está diferenciando em pessoa e ele está correlacionando aqui em igualdade. Em igualdade de operação, como está escrito, poder, majestade e glória. Eu vou, mas eu vou enviar outro. Certo? Eu vou enviar outro, certo? Eu vou mandar alguém, eu vou enviar alguém a vocês que ele não é diferente de mim, que ele não é diferente nem em essência, nem em substância, certo? E nem é diferente em caráter, em característica, certo? É a mesma pessoa, né? Então, aqui a promessa de Jesus quando ele diz: "Eu vos enviarei outro". E esse outro que ele falava era o Espírito Santo. Esse outro, né, que não é um termo pejorativo de outro, certo? Mas é um termo que se aplica à pericorese, certo? É um termo que se aplica à trinitariedade, certo? À deidade, certo? Aos termos teológicos que se associa no relacionamento de glória, aspecto, poder, majestade, natureza, certo? Entre o Pai, o Filho e o Espírito, certo? E por fim, terceiro ponto da nossa revista, ele vai, além dele ter tratado da revelação do Espírito Santo nas Escrituras, certo? Em sua divindade, personalidade e atributos, tratou também do Espírito Santo em relação a Jesus Cristo, mostrando dessa pericorese, né? Que é esse relacionamento
como se fosse uma dança harmônica, eterna e única, ou seja, uníssona, né? E aí a expressão mais fiel mesmo é dança, viu? Certo? É a ideia de dança. Porque se você observar uma dança, um casal dançando, se um for dançar diferente do outro, é complicado o negócio, não é não? Por isso que a dança, ela traz com ela a sincronicidade, né? Ou a sincronidade. A dança, ela traz a metriculosidade, que é justamente o equilíbrio medido entre atos e ações. E ela traz na dança, certo? A harmonia da sensibilidade. Alguém percebe o ritmo, alguém percebe por onde vai caminhar o andamento da música. E aí envolve a dança, né? Aí se compreende a dança, ok? Então a mesma coisa é aplicada filosoficamente aqui a essa pericorese com relação a Jesus, ao Espírito, ao Pai e ao Filho, em uma expressão harmônica, eterna e única, certo? E tratou também dele me glorificará, ou seja, o Pai glorifica o Filho, o Filho glorificando o Pai, né? E, enfim, o Espírito, e o efeito prático dessa dança, dessa pericorese, dessa unicidade entre os três, né? Que efeito isso traria praticamente? Porque estamos estudando o Espírito Santo na pessoa dele em termos teológico, bíblico e prático, não é assim? Certo? E também a consubstancialidade junto com o Filho. A mesma substância, a mesma natureza, a mesma essência, certo? E agora, por fim, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano, certo? O Espírito age no mundo e no ser humano. E essa ação atribuída ao Espírito Santo não é uma ação manipulada, controlada por Deus e nem pelo Pai, pelo Filho. É uma ação divina, altruísta, como próprio atributo do Espírito, que é Deus. O Espírito não faz o que Deus manda e nem faz o que Jesus manda. O Espírito é da mesma substância, mesma compreensão, do mesma característica, caráter, personalidade de o Filho e o Pai e o Filho. Então ninguém está a serviço de ninguém. Ponhamos isso na nossa mente, e ao estudar acerca da Trindade, que ninguém está a serviço de ninguém. Ninguém é hierarquicamente maior ou menor que ninguém. Esse ninguém que eu falo é os três. Ninguém está aqui trabalhando em favor de ninguém ou em nome de ninguém. O que se entende pela atuação dispensacional é uma compreensão de tempos e ações atribuída especificamente, certo, à razão de cada um. O Pai agiu, o Filho e o Espírito. Mas nota que o Pai agiu junto com o Espírito e junto com o Filho no Velho Testamento. Da mesma forma, certo? Nos dias de Jesus, o Espírito age com Jesus e o Pai também, é sempre falado, né? E no nosso tempo da igreja, em que o Espírito tem uma atuação mais contundente, vamos tratar assim, com relação à dispensacionalidade, e não quanto à responsabilidade e nem à operacionalidade. Porque Deus continua operando e o Filho também. Não é assim? Certo? E aqui a gente estuda agora sobre o Espírito Santo age no mundo e no homem. Certo? A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele age porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso trata da operação dele sobre o homem. E ele age sobre a criação quando tudo que se vê, o universo, certo? Toda a criação, ela é subsistente na operação do Espírito Santo. É o Espírito que sustenta tudo que foi criado, porque ele é o próprio Deus. Então ele age no mundo e age no coração do homem, certo? Então essa ação dele é plena, é completa, certo? Então sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. No mundo, sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. É o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Então, desde a criação do mundo, o Espírito já estava lá se movendo sobre a face das águas. Então você vê a responsabilidade, a operação do Espírito Santo no seu poder, né, em manter, controlar, certo? Conduzir, cooperar, coordenar e direcionar. Nunca esqueça disso. Você, meu irmão, por mais que seja a luta que estejas passando, por mais que seja a dificuldade,
o Espírito Santo, ele não está com você, você está com ele, certo? Ele foi enviado não para estar conosco, mas para que em Cristo nós estivéssemos com ele. Porque quem tem a necessidade de estar com, não é o Espírito conosco, somos nós com ele. Então o Espírito veio tornar isso possível, de nós estarmos com ele. Jesus disse, onde eu estiver, vocês estarão comigo, certo? E através do Espírito, que é Deus, estamos com Cristo nesse relacionamento. Então, por maior que seja a luta, o Espírito Santo está conosco no sentido de coordenando, direcionando, cooperando e conduzindo em todo e qualquer processo que a sua igreja esteja passando. Portanto, você está na direção do Espírito, na condução do Espírito, na coordenação do Espírito e sobre a cooperação do Espírito Santo. Não temas, viu? O Espírito está na tua vida, está com você, certo? Para que você esteja com ele, certo? E louvado seja Deus por isso. Então, aqui no mundo ele age dessa forma. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais, certo? Do dia a dia, nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico, num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção num cargo da empresa, entre outros, certo? Essas expressões que ele usa aqui mostram a atuação do Espírito que acontece no dia a dia, essas ações miraculosas, né? Na cura, na porta aberta, certo? Na exaltação, enfim, tudo que compreende ao ser de Deus como responsabilidade é próprio de Deus quanto à operacionalidade, ok? Vou repetir, tudo que compreende o ser de Deus em suas ações quanto responsabilidade, ela também compreende na sua propriedade de operação, ou seja, só ele pode fazer aquilo que só ele é responsável por fazer, certo? Ok? E aí, no plano divino da salvação, o Espírito conduz a história da redenção humana, né, por meio da nação escolhida de Israel, e segue aqueles que vieram depois. Na sua presença está toda a história. Na vida humana, dentro desse processo de salvação, né, está toda essa ideia de que o Espírito convence, essa teologia bíblica convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o plano divino da salvação, compreendendo o Espírito Santo como aquele que convence, aquele que opera e aquele que manifesta a salvação. Sem ele não há salvação. Por isso que a blasfêmia está escrito que quando se peca contra o homem, se há perdão para o homem. Mas pecando o homem contra Deus, quem é que vai justificá-lo? Quem é que vai advogá-lo? Né? O Espírito Santo é um ser divino, certo? Ele é Espírito de Deus, é Espírito de Cristo, é tratado como Espírito de Jesus, como Espírito do Senhor, como Espírito do seu Filho, tudo expressões que atribuem ao Espírito como ser divino. E que pecado a gente poderia cometer contra o Espírito? Pelo menos 3 eu vou falar contigo aqui. Primeiro, o pecado da resistência ao Espírito Santo. Não é porque ele é Deus que o ser humano não tenha um arbítrio, um intelecto, certo? Uma emoção, uma auto-instrução, né? Esse lado altruísta do ser humano. O ser humano tem, certo? Então, conforme Atos 7:51, este foi o pecado que caracterizou os filhos de Israel no Antigo Testamento. O que significa resistir ao Espírito Santo? Significa se opor. E quais dos homens hoje não se opõem ao Espírito Santo, né? O mundo tem se oposto ao Espírito Santo e é um pecado contra o Espírito. Se eu me opor ao Espírito, eu estou me opondo a Cristo, que é o Salvador, estou me opondo a Deus, que é o autor da salvação, que é o construtor da salvação. E o Espírito Santo, que na qualidade dispensacional, é o que opera e o que manifesta. Então, o pecado é resistir, é se opor ao Espírito Santo. O outro é entristecer. A ideia de entristecer aqui, não entristeçais o Espírito, certo? É ignorar a vontade, certo? E adotar a nossa própria vontade em relação a Deus. Eu falei no início que essa ideia de entristecer, o Espírito Santo ele não compreende.
essa ideia de entristecer ou de tristeza com relação ao que cabe a nós. A tristeza para nós cabe dor, lágrima, choro, não é assim? Quando se aplica um termo desse, que é um antropomorfismo, é uma ideia de língua original que atribui sensações, sentimentos e atos com relação a Deus, para a compreensão de seu comportamento, a palavra entristecer aqui não é a mesma que cabe a mim, não. Isso aqui é para fácil compreensão, para facilitar a ideia de que, certo, nós nos ignoramos a vontade dele, certo? E ele fica triste no sentido de quê? De estar meio ali, melancólico, né? Pelos cantos de parede, não. Isso é a ideia de indignação e contrariedade. E age com base nisso. Certo? Ou seja, não entristeça o espírito, ou seja, não haja ignorando a vontade do espírito, certo? E outra é blasfemar, certo? Como muitos blasfemavam contra o Espírito Santo. Aí é onde entra o texto que a gente disse, que a gente citou aqui, certo? O homem pecando contra o homem, certo? O Senhor perdoa, conforme Mateus 12, 31. O homem pecando contra o homem lhe será perdoado, se houver arrependimento. Mas o homem pecando contra o Espírito fecha as portas para qualquer perdão, certo? Porque uma das blasfêmias, a palavra blasfemar significa literalmente, certo? É amaldiçoar, certo? Sob efeito de incredulidade e de afirmação, certo? Quando a gente pega contra o Espírito Santo, a gente está blasfemando contra a única fonte de salvação para nossas vidas, que é o Espírito que em nós opera, certo? E a gente termina essa conclusão aqui, conforme o autor coloca, dizendo: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. E é importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. É estudar o Espírito, é estudar sobre Deus e sobre o relacionamento conosco em Cristo. Falar de pentecostalismo sem o Espírito Santo não existe.